É uma palavra de Deus concernente a Abraão, seu servo. Então, Gênesis capítulo 18, verso 19, diz assim: porque eu o tenho conhecido, ou seja, a Abraão, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Podeis assentar. Meus amados irmãos, todos nós conhecemos a figura ilustre de Abraão. Ele está no Gênesis, mas sobre a experiência de sua justificação pela fé, foi montada toda uma doutrina por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 4. Jesus fez alusão a Abraão quando disse: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Abraão é aquele a quem foram feitas as promessas de Deus, concernentes ao surgimento da nação de Israel e do Messias. Em Gálatas, nós somos chamados de filhos de Abraão pela fé. Portanto, Abraão só pode ser um personagem muito importante dentro da Bíblia. E nós percebemos que quando Deus o chamou, reclamou dele que deixasse sua terra, sua parentela, e fosse para uma outra terra, da qual ele ainda não tinha conhecimento, e Deus disse que o mostraria. Abraão deu este primeiro passo de fé, como diz na carta aos Hebreus, capítulo 11. Ele pela fé obedeceu, saiu da sua terra sem saber para onde ir, mas obedecendo ao mandado de Deus. Quando ele chegou em um determinado lugar, ele recebeu a promessa de um filho, do qual viria a nação de Israel e o Messias, por descendência. Tendo este filho, ele recebeu o novo mandamento, para que o sacrificasse. Mas foi, em última hora, impedido de fazê-lo, porque Deus queria apenas provar-lhe a obediência. E no final, um cordeiro foi imolado no lugar de Isaque, cordeiro este que prefigurava o Cristo, que morreu vicariamente, substitutivamente, em nosso lugar. Eu quero que você perceba uma coisa na vida de Abraão, que todo o plano de Deus para a vida de Abraão envolvia a sua família. O relacionamento de Deus com Abraão era pessoal. Deus se manifestava de maneira particular, individual, a Abraão. Mas o objetivo de Deus na vida de Abraão se expandia sobre a sua família. O texto aqui é muito claro, de Gênesis 18, 19. Deus diz: porque eu o tenho conhecido. Essa é uma expressão forte na Bíblia. A Bíblia diz que o marido, após o casamento, conhece a sua esposa. Diz respeito isso a um relacionamento íntimo. No caso aí do marido e da mulher, um relacionamento íntimo do ponto de vista físico. Mas aqui é um relacionamento íntimo do ponto de vista espiritual. Deus diz: porque eu o tenho conhecido. Eu tenho conhecido a Abraão. Eu tenho tido intimidade com Abraão, eu tenho tido relacionamento com Abraão. E ele continua, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus diz: eu o tenho conhecido, eu o tenho amado, eu tenho me revelado a ele, eu tenho
tido um relacionamento próximo com ele. Afinal de contas, a Bíblia diz que Abraão chamava a Deus de amigo, mas Deus diz: eu tenho conhecido com este fim, de que ele, me conhecendo, seja o ordenador da sua casa, e leve seus filhos a guardarem o caminho do Senhor, a fazerem justiça e juízo, para que então a promessa que eu fiz a ele possa ter realização, possa ter cumprimento. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha que sair sozinho da sua parentela, da sua moradia. Ele tinha que sair com a sua família. Sua família o acompanhou. Na verdade, Deus não estava apenas separando Abraão do ambiente idólatra de onde ele veio. Deus estava separando a família de Abraão do ambiente idólatra de onde ela viera. Inclusive, com respeito a Abraão, foi dito que nele, na sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Por ele, não apenas a sua família, mas todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele saiu com a sua família. Note que a segunda ordem, que em momento posterior ele recebeu, também dizia respeito à sua família. Foi uma ordem para ele sacrificar o filho. Abraão não pôde compartilhar isso com Sara, nem mesmo com o seu empregado, que nunca jamais o entenderiam por sacrificar seu único filho, a quem Deus fizera as promessas. Mas Abraão obedeceu, embora tenha sido impedido de realizar o sacrifício em última hora. Veja que Isaque, ao crescer, soube que Abraão quase o imolara. Isaque aprendeu com o próprio pai que é a Deus que se deve amar em primeiro lugar. Porque por mais que Abraão o amasse, amou ainda mais a Deus. Isaque soube naquele momento como Deus providenciaria um substituto no monte do Senhor, se proverá. Portanto, toda a trajetória de Abraão envolvia a sua família. Sua família passou por sacrifícios difíceis. A saída da parentela, a peregrinação em tendas, o quase sacrifício de Isaque. Mas todos esses fatos relacionados à vida de Abraão com Deus serviram para que sua família aprendesse o que era amar a Deus, o que era servir a Deus. É interessante observar, irmãos, que quando Abraão recebeu a ordem para sair da sua casa, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, um sobrinho seu o acompanhou com a família. Foi Ló. Ló não recebeu mandamento para sair do lugar em que estava. Abraão o recebeu. Abraão saiu com sua família, porque, como eu disse, o plano de Deus envolvia sua família. Mas sua família, mulher e servos e bens, não incluíam o seu sobrinho, que era uma outra família. Portanto, Ló, diferentemente de Abraão, não saiu por mandamento de Deus. Ele acompanhou Abraão, mas não tinha o mandamento de Deus para sair de onde estava e ir com Abraão. E no final das contas, os seus empregados começaram a ter dificuldade de convivência com os empregados de Abraão e tiveram que se separar. Abraão disse: Ló, escolhe para onde tu vais. Se tu for para um lado, eu vou para o outro. E se separaram, houve contenda entre eles.
É como o caso de Marcos, que acompanhou Paulo quando ele foi para missões juntamente com Barnabé, mas Marcos foi aventureiramente. E no trajeto ele voltou, ele regressou, ele desistiu. Essa sua desistência causou futuramente uma divergência entre o próprio Paulo e Barnabé. Veja, irmãos, o que é uma pessoa sem a direção de Deus, se aventurando na obra de Deus. Ló era um aventureiro. Ló era aquele tipo que dizia, eu vou com Abraão, porque eu quero ver se aparece alguma coisa nova, alguma coisa surpreendente. Quero ver se aparece alguma grande oportunidade. Há muitas pessoas hoje que não querem enfrentar as durezas da vida. Kierkegaard, um filósofo cristão, uma vez disse que ser crente é o homem reconhecer o seu pecado, a sua culpa, portanto assumir responsabilidade pelos seus atos e confiar em Jesus como seu Salvador, reconhecendo que o que Deus fez não deve ser considerado em vão. O princípio da fé, disse Kierkegaard, é a responsabilidade. É o homem sentir o peso da sua existência, da sua dureza, da sua dificuldade na vida, reconhecer que o pecado é real, que a culpa é real, que ele tem que remediá-la, portanto, em Cristo. E esse reconhecer o peso da existência envolve o reconhecer todas as responsabilidades da vida. Há pessoas que são como Ló. Elas não querem esperar a direção de Deus, nem querem conseguir as coisas paulatinamente, por meio de sacrifício. Há crentes que querem dar um salto de espiritualidade sem orar, sem ler a Bíblia. Eu conheço vários crentes que andam por aí resmungando. Pastor, por que que a gente não vê isso, não vê aquilo? Por que que eu não vejo crescimento espiritual na minha vida? E ele não está fazendo nada, ele não está orando, ele não está exercitando a piedade. Ele quer que as coisas apareçam numa oportunidade. Vou lhes dizer uma coisa, Wesley disse isso para os metodistas, e eu digo agora. As experiências espirituais, elas nos vêm quando nós estamos em exercícios anteriores espirituais. O que quero dizer é que eu devo ler a Bíblia sistematicamente, independente de a cada vez que eu ler eu ter uma experiência espiritual. Eu a leio sistematicamente e de quando em quando eu sou visitado por Deus com experiências profundas. Se eu não tiver a disposição desse exercício sistemático, eu nunca vou ter essas experiências. O que não quer dizer que se eu tiver esses exercícios sistemáticos, eu vou ter sempre a experiência. Nem sempre nós estamos no monte da transfiguração, mas se estivermos acompanhando Cristo, de vez em quando nós o encontraremos. Nem sempre nós temos uma manifestação gloriosa de Cristo, mas se como Tomé não nos afastarmos do lugar, um belo dia nós vamos ter. Portanto, meus irmãos, há um exercício paulatino, progressivo, insistente, que é correspondido por Deus com visitações esporádicas, poderosas. A Bíblia diz, cresçamos e conheçamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um progresso, é uma continuidade. E Ele virá a nós como chuva serôdia, como chuva que rega toda a terra. Portanto, eu vou indo numa progressiva busca e Ele me vem ao encontro. E Ele se derrama sobre mim. Ló era do tipo
que queria uma oportunidade. É aquele crente que não está se exercitando espiritualmente, não está lendo a Bíblia, não está orando, não está procurando a Deus e quer esperar um dia assim, um culto que repentinamente sacuda ele. São aqueles que estão a toda hora com os ouvidos aguçados para saber onde é que está acontecendo alguma coisa. É ali, eu vou para acolá. É ali, eu vou para acolá. Eles querem as coisas no oportunismo. Até na vida material isto vale, este princípio. Há muita gente que não quer trabalhar, irmãos. Ele quer que apareça alguma coisa de bandeja, alguma coisa mágica. Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu o livro Raízes do Brasil, ele diz que o brasileiro é típico quanto a isso. Ele espera uma oportunidade mágica, ele não gosta de trabalhar. Se um dinheiro chega a ele, em vez de ele fazer um investimento produtivo, ele joga na loteria esportiva, para ver se aparece alguma coisa de bandeja, para ver se aparece alguma coisa repentina. As pessoas vivem na expectativa de serem jogadores de futebol e ganharem de repente muito dinheiro, de irem para o Big Brother, de ter uma oportunidade de ganhar na Mega Sena, vivem alimentando esperanças de coisas repentinas, mas elas não querem trabalhar, elas não querem a dureza cotidiana, parece a oportunidade de trabalho, elas não querem, elas querem uma coisa mágica. E há muitos que ficam usando a fé para mascarar isso. Não quer trabalhar e diz, não, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu vivo pela fé dos outros que tem que mantê-lo, né? Não pela dele. E ele vive esperando que os outros supram as necessidades. Que os outros supram o que lhes falta. Mas eles não têm consciência de que a vida é sacrifício. Abraão não saiu, irmãos, do meio da parentela dele para uma vida fácil. Deus prometeu a ele uma terra que nunca foi dele em vida, pertenceu à sua descendência, mas que ele mesmo nunca foi dono dela. Ele peregrinou nela, armou tendas nela, desmontou tendas nela, mas viveu lá como um peregrino. Viveu lá como um nômade. Sua vida foi uma vida de sacrifício. Ló não. Ló era o oportunista. Quando Abraão disse, escolhe para onde tu vais, os teus empregados não estão se dando bem com os meus. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis 13:10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Vejamos, irmãos, aqui o que fez Ló. Quando lhe foi dada a oportunidade de ir numa direção ou outra, ele levantou os olhos. Ele arregalou os olhos e ele viu a beleza de toda a campina do Jordão, que se localizava na região de Sodoma e Gomorra. Ele não perguntou a Deus para onde ir, ele não orou, ele olhou e foi atraído por uma visão. Ali tem perspectiva. Ali eu terei chance. O raciocínio desse mundo é o seguinte: procure a posição que lhe dê mais influência. O raciocínio de Deus é esse: procure a posição onde você possa ser mais necessário. Ló não pensou aonde ele poderia servir melhor a Deus. Ló pensou aonde ele poderia ter mais oportunidades. E ele ficou encantado com aquelas campinas. Mas veja o que a Bíblia diz em Gênesis 19 e 29. Veja que sorte
teve aquele lugar tão bonito de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Note que o próprio Ló foi tirado de Sodoma pelo amor que Deus tinha a Abraão. Deus lembrou-se de Abraão e livrou Ló e destruiu as cidades da campina. E destruiu aquela cidade que atraía os olhos de Ló. Em Gênesis, capítulo 14, versículo de número 12, a Bíblia diz que houve uma guerra contra Sodoma e Gomorra, e nessa guerra levaram Ló. Versículo 12, também tomaram a Ló que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e sua fazenda, e foram-se. Foi Abraão que foi livrar Ló. Houve uma guerra contra Sodoma, e os reis que venceram levaram Ló preso. Abraão teve que aparecer para livrar Ló. Ló estava sempre entrando em enrascada, irmãos. Porque era um homem que se guiava pelo oportunismo, não pela espiritualidade. Mas note que Ló tornou-se alguém influente em Sodoma. Alguns dizem que ele virou prefeito, eu não posso nem dizer isso, mas era alguém influente. Porque naquele tempo os vencedores dizimavam os vencidos. Mas levaram Ló. Note que não diz que levaram outras pessoas, levaram Ló em particular. E levaram sua fazenda. Ora, levaram seus bens que poderiam ter ficado e matado Ló, mas levaram Ló também. Naquele tempo, quando venciam um lugar, quando venciam uma nação, levavam o rei consigo. O próprio Saul fez isso, numa oportunidade até em desobediência a Deus, que Deus tinha dito, acabe com tudo. Ele levou o rei, ele seguiu os costumes de guerra, poupou o rei. No caso aqui, pouparam Ló, levaram Ló. Então é porque ele tinha se tornado uma pessoa influente. Mas de nada adiantou a sua ascensão, provavelmente política, em Sodoma. Isso fê-lo foi atrativo aos adversários. Isso o tornou, foi exposto aos adversários. Sempre ele raciocinava em face à possibilidade de influência, de prosperidade, e sempre se dava mal. Suas belas campinas foram destruídas pelo fogo. Sua posição foi o que o levou a ser arrastado prisioneiro. E o pior de tudo, irmãos, Ló desgraçou a sua família. Sua família não aprendeu com ele a espiritualidade. Ló era um crente meio desaprumado. E o seu mau testemunho prejudicou todo o seu lar. Veja que sorte teve a mulher de Ló. Gênesis capítulo de número 19, versículo de número 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Deus disse a Ló que saísse de Sodoma com a sua família e que não olhasse para trás, porque aquela cidade seria destruída em fogo. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. Lá nos evangelhos diz que ela olhou para trás por causa das alfaias, das joias. Ela tinha riquezas em Sodoma. Ela tinha deixado suas joias em Sodoma. E quando ela lembrou-se disso, lembrou-se dos seus atrativos mundanos deixados em Sodoma, quando ela quis olhar para trás, virou estátua de sal. Os seus valores estavam hierarquicamente mal colocados. Veja o que aconteceu com as filhas de Ló. Eu não vou ler porque o texto é longo, mas é Gênesis 19, 31 a 36. Elas embebedaram o pai.
e tiveram relações sexuais com o próprio pai. Porque elas disseram, agora nós estamos sem condição de ter esposo. Deixamos lá todo mundo, os maridos que elas tinham ficaram, agora nós estamos sós. E nós queremos ter descendência. O único homem aqui é nosso pai. Então o embriagaram e tiveram uma relação incestuosa para gerar filhos. Priorizaram a vontade de terem a prole, que naquele tempo engrandecia a mulher, em detrimento dos valores morais. Meus irmãos, a família de Ló era o que nós poderíamos chamar hoje de família desajustada. Se você priorizar na vida as campinas, a influência política, se você priorizar na vida o sucesso, se essas coisas lhe encantarem, saiba de uma coisa, isso vai refletir sobre a sua mulher, isso vai refletir sobre os seus filhos, isso vai refletir sobre os valores que devem nortear sua vida familiar, e o resultado certo é o desajuste. A casa de Ló foi desajustada. Mas veja como foi diferente com Abraão. Abraão seguiu a direção divina. Saiu da terra em que estava para a terra que Deus iria lhe mostrar. Em Gênesis 13, 14 e 15, quando ele se separa de Ló, veja o que a Bíblia diz. Quando fala de Ló, diz que Ló levantou os olhos, se guiou pela vista, viu a campina e quis ir para lá. Veja como Abraão foi escolher a sua direção. Gênesis 13, 14 e 15. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Note, Ló levantou os olhos e viu. Abraão não levantou os olhos. Deus disse, Abraão, levanta os olhos. Abraão não levantou os olhos enquanto Deus não mandou. Abraão não se guiou pelos seus olhos, se guiou pela direção de Deus. Deus disse, Abraão, olha para lá, é para ali que tu vais, é naquela direção que tu deves ir. Meus amados irmãos, o que deve nos guiar na vida não é o caminho que aparenta dar sucesso, fama, progresso material, influência política. O que nos deve guiar na vida é o Senhor. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus. Nós temos que ser dirigidos por Deus, como Abraão. Abraão, nesse lugar, não teve uma vida fácil, habitou em tendas. Veja o versículo 18. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebrão, e edificou ali um altar ao Senhor. Ele foi morar em tendas, mas ele não ficou lá resmungando não. Abraão está nas campinas de Sodoma e eu estou aqui dentro de uma tenda. Não, ele levantou um altar e agradeceu a Deus. Não importava se ele estava numa tenda e Ló estava num lugar afortunado. O que importava é que ele estava debaixo da direção do Todo-Poderoso, do El Shaddai. Aleluia! Louvado seja Deus. Em Gênesis 15, 5, Deus mostrou a Abraão, irmãos, que ele não se guiasse só pela tenda, não. Quando Deus lhe mandar ir de um lugar para o outro, e você, em vez de bater numa campina, bater dentro de uma tenda, e você olha para os quatro lados da tenda e diz, como é pequeno, como eu estou no estreito. Não olhe por esses olhos, não. Deixe Deus lhe tirar fora da tenda. Deixe Deus lhe tirar fora do estreito. E Ele vai lhe mostrar
coisas gloriosas, como no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Entraram num guarda-roupa desse tamanhozinho, mas tinha um mundo lá dentro. É assim o crente, ele pode estar no estreito bem pequenininho, mas naquela hora se abre um portal para experiências gloriosas com Deus, para ele tocar o céu e o céu tocar a terra. Em Gênesis 15:5 diz: então o levou fora. Deus chamou Abraão para fora da tenda e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, e se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente, assim será a tua semente. Meu irmão, assim como na história de C.S. Lewis, o guarda-roupa levava um mundo muito mais amplo do que o seu tamanho, assim também dentro da tenda pequena, Abraão agora já podia ver uma imensidão, como as estrelas do céu, como a areia do mar. É preciso ver amplo, onde as pessoas só veem o estreito, porque o crente não seguia pelo que vê, os crentes seguia pela fé, o crente seguia pela fé. O filho de Abraão, Isaque, foi chamado de filho da promessa. Foi um servo de Deus. Deus foi chamado Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sara foi uma mulher temente. Lá na primeira epístola de Pedro, diz que ela se adornava não com ouro, pratas, mas com espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus, que em tudo se submetia ao seu marido e tanto o reverenciava que o chamava de Senhor. E a Bíblia diz que se deve imitá-la como uma mulher santa que serviu a Deus. Abraão ordenou a sua família. Louvado seja Deus. Ele cumpriu aquilo para o que Deus o conheceu. É verdade que Jacó, seu neto, inicialmente não foi lá essas coisas, mas terminou sendo. Isaque foi uma bênção, mas Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E eles tinham uma preferência afetiva por Esaú, que era o primogênito, e que receberia a bênção da primogenitura, mas Jacó, ambicioso, desejou ter a bênção da primogenitura, disfarçou-se de Esaú com veste de pelos, e se apresentou ao pai, que já era quase cego, e que o abençoou por engano. Mas Jacó não teve nada de bom com aquilo ali. O seu irmão Esaú o jurou de morte. Ele teve que deixar o pai e a mãe e sair perambulando com o ódio do seu irmão na lembrança, com a decepção do pai, sem família. Mas Jacó no caminho foi aprendendo lições. Ele teve um sonho de ele viu uma escada, e que os anjos por ela subiam e desciam. Essa escada é Jesus, que disse: vocês ainda verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando ele acordou do sonho, ele disse: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Ele começou a ter temor de Deus ali. Depois ele chegou num lugar e foi trabalhar para o seu tio Labão. Labão o enganou de todo jeito, e ele que enganou o irmão e o pai, agora viu que era ser enganado, sentiu o gosto do fel que deu de comer aos outros, e começou a ver que estava errado no que fizera. Depois ele resolveu levar sua família à conversão. Ele foi embora da casa de Labão, saiu com a sua família, e no caminho ele disse: agora vamos se converter. Gênesis capítulo 35, se você quiser ler, leia depois. Jacó disse: tire os deuses estranhos que há no meio de vós, lancem fora, mudem as vossas vestimentas. E diz a Bíblia Sagrada que a sua mulher, os que estavam com ele, entregaram os ídolos. As mulheres tiraram as argolas das orelhas, entregaram para ele. Ele escondeu debaixo do carvalho que estava ali, e saiu a família convertida. E agora ele ia para se reconciliar com Esaú. Talvez Esaú o matasse,
mas ele não queria saber. Agora ele queria ter paz com seu irmão. Agora ele queria ter paz com seu irmão. E Jacó marchava. No caminho apareceu um anjo e ele lutou com o anjo. Sabe por que ele lutou com o anjo? Porque ele queria ser abençoado pelo anjo. Sabe por que ele queria ser abençoado pelo anjo? Porque ele descobriu que a bênção da primogenitura conseguida por engano de nada vale. Que o importante não era a bênção do pai, não é a bênção do homem, é a bênção de Deus. E ele segurava o anjo e dizia: me abençoa, me abençoa. E o anjo queria se livrar. Finalmente o anjo quebrou a coxa dele e ele ali ficou mancando e o anjo o abençoou. Alguém diz: como é que o anjo cedeu se o anjo venceu a luta? Como é que o anjo no final disso tu lutaste com Deus e venceste e o abençoou? Se foi Jacó que perdeu, que saiu mancando. Mas é que com Deus vence quem perde, irmãos. Com Deus vence quem perde. Quem se rende a Deus é que ganha com ele, é que é vitorioso com ele. E Jacó saiu dali com a bênção de Deus, se encontrou com Esaú, se abraçaram, choraram, houve reconciliação. Mas tudo começou com Abraão. Deus disse: eu tenho conhecido, para ele ordenar a sua casa, para que os seus filhos, os filhos de seus filhos me temam. Como é importante o temor de Deus numa família. Jó, quando seus filhos iam banquetear-se e oferecer sacrifícios a Deus e clamar para que os seus filhos não pecassem, Josué disse: vocês façam o que quiserem, 24:15, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo disse a Timóteo que ele foi agraciado por Deus, pela mãe Eunice, pela avó, que o ensinaram nas sagradas letras, que o fizeram sábio para a fé que há em Cristo Jesus. Deus tem um plano para as famílias, irmãos. Deus não salvou só Noé, salvou a família dele na arca. Na Páscoa, Deus disse que as famílias dos judeus imolassem um cordeiro, passassem sangue nos umbrais da porta e todos ficassem dentro da casa. E quando o anjo da morte passasse no Egito, destruindo os filhos primogênitos nas casas dos egípcios, ele não entraria, o destruidor não entraria na casa de um hebreu, porque teria lá a marca do sangue. Vamos colocar, irmãos, toda a nossa família do lado de cá do sangue de Jesus. Não vamos deixá-la do lado de lá, não. Vamos trazer para cá e acobertá-la e protegê-la no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Deus tem um plano tão voltado para a família que Deus disse: os que não têm família, vão para uma família, para a casa de uma família na Páscoa. Fiquem lá dentro, se juntem. Você não tem pai nem mãe, vá para uma casa e fiquem lá. Vai ter um grupo familiar lá. O carcereiro de Filipos disse: que farei para ser salvo? O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Deus quis alcançar a casa daquele homem. Mas, meus amados irmãos, eu vou mais além. Deus não quer só salvar os nossos familiares. Deus não quer só que nossa casa, caso os familiares já sejam crentes, seja santa e guiada pelos valores corretos. Deus não quer apenas que o pai de família seja como Abraão, um homem de fé, de espiritualidade. Deus não quer apenas que você seja uma influência de retidão dentro da sua casa. Deus quer fogo do Espírito Santo na sua casa. Deus quer um Pentecoste na tua casa.
Deus quer um Pentecoste doméstico, irmãos. Tem gente que pensa que na casa é para ter a coisa bem formal, um culto doméstico, lido e tal, não sei o que mais lá, e que na igreja é que pega fogo, na igreja é que glorifica a Deus. Não, Deus quer que na sua casa haja fogo, que um filho saia profetizando para um lado, o outro falando em língua para o outro. Deus quer um Pentecoste no ar. Quem diz isso não sou eu não. Vamos ler a palavra de Deus. Atos capítulo 2. Atos 2, 17 e 18. É a citação que Pedro fez de Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Essa primeira parte é querendo dizer que Deus não leva em conta a raça, o grupo étnico. Independentemente de ser preto, branco, chinês, japonês, brasileiro, argentino, alemão, europeu, o que for, Deus vai derramar sobre todos, se forem crentes. Derramarei sobre toda a carne, a indistinção de raça. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não importa se é o rico ou o pobre, homem ou mulher, escravo ou livre, todos são um. Todos são destinatários dessa promessa. Mas a outra parte é para a família. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos, o vovô, sonharão sonhos. E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Se você ler lá em Joel, não tem meus aqui. É sobre os servos e servas, sobre os empregados. Agora aqui Pedro está aproveitando para dizer, ele vai derramar sobre os empregados, não porque são teus, primeiramente, mas porque são de Deus. Por isso que Deus diz, meus servos. Mas são os empregados da casa. E os meus servos, sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Deus está dizendo, eu vou derramar sobre toda a carne. Primeiro ele pensa nas nações. Não importa quais serão as nações. Sobre toda a carne. E depois ele pensa no lar. E dentro do lar é sobre todo mundo. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os empregados da casa. Derramarei do meu espírito. Naquele dia. Nós costumamos ler o livro de Atos e procurar os Pentecostes. Em Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, Pedro se levantou, pregou, quase 3.000 almas se converteram. É o Pentecoste judeu. Atos 8, Filipe prega em Samaria, pessoas se convertem, são batizadas. Mas não são batizadas no Espírito Santo. E vinham para lá Pedro e João, que oram sobre eles. E eles recebem o Espírito Santo. É o Pentecoste samaritano. Pedro vai pregar na casa de Cornélio romano. Enquanto ele está dizendo as palavras, cai o Espírito Santo sobre todos os que a ouvem. Eles começam a falar em línguas e magnificar a Deus. É o Pentecoste romano. Paulo chega em Éfeso e vê 12 crentes sem expressão. E pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? Nem sequer sabemos disso. Paulo corrige o batismo deles, impõe as mãos sobre eles, vem sobre eles o Espírito Santo, começa a falar em línguas e a profetizar. É o Pentecoste grego. O objetivo desses Pentecostes é mostrar que é sobre toda a carne. Não importa se é o judeu, se é o samaritano, se é o romano, se é o grego. Mas a outra parte do versículo diz, os filhos e filhas profetizarão. Vamos procurar também no livro de Atos o Pentecoste doméstico, irmãos. Cadê o Pentecoste doméstico? Vamos ler aqui.
Atos capítulo de número 21, versículos de número 8 e 9. Atos 21, versículos 8 e 9. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Paulo chegou na casa de Filipe e estava um pentecoste doméstico lá. Ele tinha 4 filhas que não queriam nem saber de casar, só queriam saber de profetizar. Estava lá, irmãos, um santo pentecoste na casa de Filipe. A Bíblia não tem só pentecoste grego, romano, judeu e samaritano, não. A Bíblia tem pentecoste doméstico, irmãos. Deus quer nos dar um pentecoste doméstico. Deus quer nos dar um pentecoste doméstico. Esses dias eu estava lendo essa parte alta e Deus falou comigo sobre isso. Deus abriu meus olhos, que é preciso também um pentecoste doméstico. Parece que no recinto do lar há um tipo de solenidade que torna essas coisas meio impróprias. Parece que a gente acha que é mais próprio para a igreja, mas Deus quer fogo na casa, irmãos. Aleluia. Você diz, pastor, mas na minha família só eu sou crente, e eu não vou ter o pentecoste doméstico, não. Vai lá no grupo familiar. Você vai lá para a casa de um irmão que abriu as portas para o evangelho, aleluia, que está fazendo da casa dele um cenáculo, e você vai experimentar lá com a família dele, com os irmãos, um pentecoste doméstico, um pentecoste doméstico. É por isso que os grupos familiares são importantes, para que lá nós tenhamos um pentecoste doméstico. Por isso cuidemos, irmãos, para que as reuniões do grupo familiar não sejam frias e mórbidas, para que não sejam secas e áridas. Deus quer fogo, Deus quer fogo aqui no templo, Deus quer fogo no grupo familiar, Deus quer fogo na sua casa, Deus quer fogo na sua vida. Não apagueis o Espírito Santo, mas vamos nos encher do Espírito de Deus. Aleluia. Pedro diz, e a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, a família é o lugar de estabilidade. É o lugar onde a pessoa encontra refúgio. Deus quer fogo nela. Fogo do Espírito Santo. Se você diz, minha família não é crente, vá para o seu grupo familiar. Lá você vai encontrar um ambiente familiar com a presença de Deus. É por isso que o grupo familiar é importante, ele supre isso. Os que me ganharam para Jesus no Rio de Janeiro, eles tinham um quadro em casa, que era uma tempestade. E no meio da tempestade tinha uma casinha, bem bonitinha. Aí o quadro tinha assim, lá fora, relâmpagos, trovões, chuva. Aqui dentro, conforto. Aqui dentro, paz. Era dentro da casa. Meus amados, este mundo é um mundo atribulado. E mais ainda para nós. Como é bom um crente chegar em casa e encontrar refrigério na presença do Espírito Santo dentro do seu lar. Mulheres, se submetam a seus maridos. Se submetam mesmo. Se submetam em tudo. Não questionem, não resmunguem. Não façam de cara feia. Obedeçam. Maridos, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Mas amem de verdade, não de palavra, não. Amor não é só colocar dinheiro em casa, não. Amor é gastar a vida para formar um lar estável, para educar os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irritem os seus filhos, mas os criem
na disciplina do Senhor. Tudo isso que eu estou dizendo está lá em Efésios. Leia a carta no capítulo 5 todinho, você vai ver que é o Pentecoste doméstico. Começa assim, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É o Pentecoste. Aí depois começa, deveres dos pais, deveres dos filhos, deveres dos maridos, deveres das esposas. É preciso que a mulher cheia do Espírito Santo seja submissa a seu marido. Que o marido cheio do Espírito Santo ame a mulher. Que o filho cheio do Espírito Santo obedeça aos pais. Que os pais cheios do Espírito Santo não irritem seus filhos, mas criem na disciplina do Senhor. Vamos levar esses versículos a sério. Nós citamos a Bíblia, mas vamos viver a Bíblia. Vamos levar a sério, irmãos. E nós vamos ter um Pentecoste na nossa casa. Quando eu olho para Filipe, eu digo, meu Deus, eu queria isso aqui. Paulo chega na casa de um evangelista, que vivia pregando de um lugar para outro. Hoje em dia, você encontra um pregador itinerante, às vezes os filhos estão tudo desajustados, porque ele viajando, os filhos descuidados, ficam com mágoa do pai, porque o pai não está lá e tal, e se afasta do evangelho. Mas está aqui um evangelista que Paulo foi visitar, um homem que vivia saindo, mas Deus deu graça a ele. E quando ele ia era fogo, quando ele chegava em casa era fogo de novo. Enchei-vos do Espírito. Vamos ficar de pé. Querido Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que esta palavra cumpra o seu efeito na vida de cada pessoa que veio aqui. Que ela desperte o fervor, a devoção a Ti, Pai. Que por ela se invoque um Pentecoste doméstico, que revolucione a vida do lar de cada crente. Pai, opera nos grupos familiares. Em nome de Jesus, aviva a Tua igreja, Pai. Aviva-a por inteiro. Aviva-a em casa e aviva no templo. Aviva-a, Pai, nas ruas. Aviva no trabalho, no colégio, onde quer que nos encontremos. Que estejamos, ó Pai, tomados pela atmosfera do Espírito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Nessa noite eu ainda gostaria de perguntar, se alguém aqui que não é crente, você diz, pastor, eu não sou crente ainda. Se eu morresse agora, eu não tinha certeza de que iria para o céu, de que meus pecados foram perdoados, de que minha vida foi transformada, de que eu nasci de novo. Mas hoje à noite eu quero entregar meu coração a Jesus. Levante sua mão. Eu quero orar por você. Eu sei que Deus está falando com você. Abre o teu coração nessa noite. Se alguém aqui que ainda não é crente, mas quer nesta noite aqui aceitar Jesus como Salvador, ou você está desviado e você quer se reconciliar com Deus, dê um sinal para que eu possa orar por você, como eu estou fazendo aqui no meu lugar. Levante sua mão e nós vamos orar pela tua vida. Alguém aqui que não quer sair como chegou, que quer sair uma pessoa transformada, com certeza de salvação, libertada dos seus vícios pelo poder de Deus e do Evangelho, levante sua mão. Alguém aqui? Alguém que esteja desviado e quer se reconciliar com Deus?